Olá, seja muito bem-vindo. Como sempre, é muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora, você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo. E olha só, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral continua amanhã. Se algum ministro pedir vistas no processo, a decisão pode ser adiada por até 30 dias. O relator do caso, o ministro Benedito Gonçalves, já votou e votou para tornar o ex-presidente inelegível. O relator do caso, o ministro Benedito Gonçalves, votou para condenar Bolsonaro e deixá-lo inelegível pelo prazo de 8 anos. Já o candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro à reeleição no ano passado, Walter Braga Neto, foi absolvido por, abre aspas, não ter sido demonstrada sua responsabilidade na acusação, fecha aspas. Os demais ministros devem votar nesta quinta-feira na seguinte ordem: Raul Araújo, Floriano de Azevedo Marques, André Ramos Tavares, Carmen Lúcia, Nunes Marques e, por último, Alexandre de Moraes, que é o presidente do TSE. Conforme o regimento interno da Corte Eleitoral, caso algum magistrado solicite vista do processo, o processo deve ser paralisado para a retomada do julgamento em até 30 dias, renováveis por mais 30 dias. O processo contra o ex-presidente da República teve como origem uma ação de autoria do Partido Democrático Trabalhista, referente a uma reunião de Bolsonaro com embaixadores em julho de 2022. A reunião foi transmitida pela rede pública de TV. Bolsonaro é acusado de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Na ocasião, ele fez críticas ao sistema eleitoral brasileiro. E a Caixa anunciou nesta quarta-feira a liberação do financiamento para imóveis de até R$ 350 mil a partir de 7 de julho. Nesta data, começam a valer as medidas do novo programa Minha Casa Minha Vida. Este novo limite para financiamentos com recursos do Fundo de Garantia atende à faixa 3 do programa habitacional destinado a famílias com renda de até R$ 8 mil. Antes, o teto para esta faixa era de R$ 264 mil. O subsídio para a complementação da compra do imóvel pelo Minha Casa Minha Vida também aumentou de R$ 47.500 para R$ 55 mil. O valor é definido de acordo com fatores populacionais, sociais e de renda. Segundo a instituição financeira, as contratações com as novas condições do Minha Casa Minha Vida estarão disponíveis nas agências do banco e também nos correspondentes da Caixa em todo o país. Para famílias das faixas 1 e 2 com renda de até R$ 4.400, o limite do valor do imóvel passa a variar entre R$ 190 e R$ 264 mil, a depender da localidade. A nova versão do programa, que foi relançado em fevereiro, aumentou o limite de renda para a família poder acessar o financiamento habitacional. A faixa 1 é voltada para famílias com renda bruta mensal de até 2 salários mínimos, o equivalente a R$ 2.640. As regras estabelecem ainda que a faixa 2 atende famílias com renda de R$ 2.640,01 a R$ 4.400. E a faixa 3, famílias que recebem todos os meses de R$ 4.400,01 a R$ 8 mil. Segundo integrantes do governo, a medida visa ajustar o programa habitacional para o perfil das famílias que passaram a entrar na nova versão do Minha Casa Minha Vida, além da necessidade para acomodar o aumento dos custos da construção civil. A Caixa oferece simulações e comparativo de taxas de suas linhas de financiamento por meio do seu site ou o aplicativo Habitação Caixa, disponível gratuitamente para os sistemas operacionais Android e iOS. E vamos agora aos destaques internacionais. Depois da morte de um adolescente que foi atingido por um tiro da polícia, vários protestos foram registrados
no subúrbio de Paris. O governo francês tenta acalmar a situação. O governo da França fez um apelo nesta quarta-feira por calma depois que a morte de um jovem atingido por um tiro da polícia provocou distúrbios em um subúrbio de Paris. A tragédia, que provocou a retomada do debate sobre a violência policial na França, aconteceu na manhã de terça-feira em Nanterre, na periferia oeste de Paris, durante uma abordagem policial a um jovem de 17 anos. Écoutez, d'abord, je veux ici dire l'émotion de la nation tout entière après. Primeiro, gostaria de expressar a emoção de toda uma nação pelo que aconteceu e com a morte do jovem Nael e falar com a família sobre a nossa solidariedade e afeto da nação. Nós temos um adolescente que foi assassinado, é inexplicável, sem desculpas. Estas são palavras de afeto, tristeza compartilhada e apoio à família, entes queridos. Em segundo lugar, o caso foi imediatamente levado ao tribunal. Espero que ande rapidamente, claro, com a calma que esse trabalho requer e que a verdade possa ser estabelecida assim que possível. E, claro, seremos todos informados que a justiça foi feita. A vérité puisse être faite dans les meilleurs délais et que, évidemment, nous soyons tous informés que la justice passe. O caso provocou vários distúrbios em Nanterre durante a noite de terça e madrugada desta quarta, com um balanço de 31 detidos, 24 policiais feridos e 40 carros incendiados. As forças de segurança na França são acusadas com frequência de abusos ou uso excessivo da força, como durante os protestos recentes contra a reforma da Previdência. E olha só, o presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, resolveu cobrar a Corte Internacional de Justiça de Haia por uma decisão de 1986. Na época, ficou acertado que os Estados Unidos deveriam indenizar a Nicarágua por tentar desestabilizar o governo sandinista com atividades militares. E como quando falamos de ir à corte. A Nicarágua busca uma indenização dos Estados Unidos. O presidente Daniel Ortega anunciou na noite de terça-feira que o governo entregou uma carta ao secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, em que lembra que Washington tem uma dívida histórica pelas atividades contra o governo sandinista nos anos 1980. Eu reto a los Estados Unidos que nos lançam miles de acusações. Desafio os Estados Unidos que nos lançam milhares de acusações, fazem declarações em organismos que eles dominam, em que nos difamam, caluniam. Eu desafio que nos encontrem na corte, que nos acusem na corte de Haia. Eu los reto a que nos vayamos a la corte, que ellos ahí nos acusen ahí en la corte de la Haia. A Corte Internacional de Justiça de Haia determinou em 1986 que os Estados Unidos deveriam indenizar a Nicarágua pelos danos ocasionados por atividades militares e paramilitares para desestabilizar o governo sandinista. De acordo com a chancelaria nicaragüense, em 1988, o montante da indenização superava os 12 bilhões de dólares. A Nicarágua afirma que a Casa Branca apoiou os rebeldes para combater o governo sandinista, que tomou o poder em julho de 1979, depois da derrubada do ditador Anastácio Somoza. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!